Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje, gente, de um tema bem atual: transição de carreira. É que com a constante evolução do mercado de trabalho, a transição de carreira está se tornando uma jornada cada vez mais comum para profissionais brasileiros. A busca pela realização pessoal e pela satisfação no trabalho está impulsionando um número significativo de trabalhadores a considerar mudanças nas trajetórias profissionais. Para você ter uma ideia, olha só, um levantamento do LinkedIn, a rede social profissional, mostrou que 60% dos trabalhadores brasileiros cogitavam mudar de emprego até o final do ano passado, e que 20% já tinham iniciado as buscas por um novo trabalho. A pesquisa, gente, contou com a participação de 23 mil trabalhadores em todo o mundo, tá? Sendo que desses, 1.300 são profissionais brasileiros. Mas qual é o melhor momento, hein, para mudar de carreira? Como saber que chegou a hora de um novo desafio? Qual será a melhor forma de fazer essa manobra? Será que tem um manual para isso? Para nos responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o Luciano Bravo, que é especialista em estruturação de negócios e empregabilidade e CEO da Inteligência Comercial. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. E em ambiente virtual eu recebo também o Cláudio Riciopo, especialista em RH e gestão de carreira. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui na TV Alesp. Agora sim, a gente também tem em ambiente virtual a Bia Nóbrega. Ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Bia. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir à altura da Alesp. Vamos lá então começar o nosso bate-papo, gente. Aqui eu tenho um ritual que é o seguinte: eu sempre gosto de começar pelo início, para que ninguém se perca no meio do caminho. Então eu vou perguntar um pouquinho para vocês, um pouco da trajetória de vocês, do que vocês estão fazendo profissionalmente hoje, por que, afinal de contas, nós estamos recebendo vocês para falar a respeito de transição de carreira, tá bom? Começando por você então, Luciano. Bom, Bruna, eu hoje trabalho na área do mercado financeiro. Trabalho na área de crédito internacional, desenvolvi esse processo há 12 anos atrás e a partir do desenvolvimento dele nós estabelecemos toda uma dinâmica no mercado para oferecer crédito que vem de oriundo, né, de países estrangeiros, do bloco europeu e Estados Unidos, para empresas brasileiras. Esse é o trabalho que nós fazemos hoje, que é a estruturação de negócios. Isso acaba favorecendo aquelas pessoas que estão em transição e procurando crédito, por exemplo? Sim, também. Não só procurando crédito, mas também procurando outras alternativas, porque o modelo que nós desenvolvemos de crédito internacional dá uma nova diretriz a quem já trabalha em crédito no Brasil e também quer mudar de área, indo para o crédito internacional. Muito bem. E Cláudio, me conta um pouco a respeito do que você faz hoje, porque a gente está recebendo você aqui hoje para falar a respeito de transição de carreira. Eu trabalho há 23 anos com assessoria de carreira para executivos e profissionais, outplacement. Eu trabalho com transição de carreira. Na verdade, eu auxilio aquele profissional que busca subir de nível. Ele busca construir a empregabilidade para assumir novos desafios na carreira. E quer fazer isso de uma forma planejada, de uma forma inteligente. Não quer arriscar. E, geralmente, eu dou suporte para esse tipo de profissional. Muito bem. Bia, e você? Me conta. Tenho acompanhado várias transições, também fiz várias transições. E na última especificamente, né, eu sou embaixadora de um novo mercado que se chama Open Talent. É um mercado não exclusivo, no qual os profissionais podem contribuir com mais de uma empresa. Então, lá nós temos várias pessoas em transição para esse modelo. Além disso, também, como Cláudio, mentoro executivas, executivos, profissionais, principalmente de recursos humanos e posições de liderança. Então, e também vivi, né, as transições e acredito muito que isso cada vez será mais e mais frequente, né? E não só para gerações mais antigas, mas para as mais novas também. Isso é cada vez mais frequente, que eu observo muito os jovens também já querendo mudar de carreira muito cedo, para a segunda, terceira, quarta carreira, quando antigamente nós ainda estávamos numa única, né? Eles já estão na segunda, na terceira.
Eu estava pensando nisso enquanto você falava, Bia. Eu também sou de uma época em que a pessoa escolhia a carreira, entrava numa empresa e fazia a carreira a partir dali, né? Hoje você vê que as pessoas estão muito mais flexíveis ao mercado, né? Estou percebendo um empreendedorismo também muito grande nos últimos anos. Agora, eu quero continuar com você, Bia, porque me chamou a atenção o fato de você também ter passado por... você citou várias transições, eu fiquei curiosa. Me conta um pouco, o que você já fez nessa vida? Bem, fui executiva de RH, tenho quase 30 anos no mercado de RH, e em algum momento, né, mais especificamente em 2014, eu comecei a empreender, né, pela primeira vez. Fui cutucada para voltar para a vida executiva, voltei, mas nunca deixei de fazer a minha carreira em paralelo. Então, desde 2014, quando eu voltei para a vida executiva, né, eu saí no finalzinho de 13, depois de 15 anos de uma organização, comecei a empreender. Quase um ano depois, eu voltei para a vida executiva. Ao voltar para a vida executiva, eu falei, nunca mais ficarei numa carreira só. Então, eu brincava que eu tinha o lado A e o lado B. Então, à noite e no final de semana, e aí para negociar com a família, eu negociava que isto era 50% doado, o valor que eu recebia, então, das atividades que eu fazia noturno ou final de semana. Então, eu comecei a seguir minhas próximas carreiras, né, que eu chamava de lado B, né? Porque quem é antigo sabe o disco, né? Lado A, lado B. Então, o que eu fazia? Eu era professora, eu era mentora, no caso, coach, até 2020, mas depois passei para mentoria. Então, eu tinha uma carreira em paralelo de professora, uma carreira em paralelo de palestrante, uma carreira em paralelo de coach e mentora. E isso foi até outubro, né? Quando eu transitei de vez para fora do mercado executivo exclusivo, né? Quando você tem uma posição em uma única empresa. Né? Então, a partir de novembro, eu mudei para um modelo não exclusivo, né? E na última empresa especificamente, falando em carreira propriamente dito, eu fui além de RH. Eu passei a cuidar da área de clientes por todo o período, praticamente. Também tive governança por um período, jurídico por outro período, facilities por outro período. Então, jurídico, então eu me dediquei a outras áreas, né, outras carreiras ainda executiva, né? E isso hoje me dá, sem dúvida, muito mais condições, inclusive, de fazer mentoria. Tenho mentorados de finanças, tenho mentorados de clientes, tenho mentorados da área comercial e não só de recursos humanos, como antes eu tinha, justamente por ter transitado, ainda que na cadeira executiva, por outras áreas. Eu ainda estou curiosa, eu quero saber em que momento você teve esse estalo, por que isso aconteceu, mas eu já volto aí. Luciano, qual que é o perfil das pessoas que te procuram hoje? Geralmente, hoje, o sistema financeiro está em mudança, né? A maioria abriu muito o mercado de Open Finance, né? Aquelas fintechs que todo mundo conhece. A maioria dos bancos colocaram muito profissional para o mercado, então eles enxugaram a quantidade de agências e o mercado está cheio de profissionais que atuavam em bancos e que hoje não têm onde oferecer crédito. Então, muitos viram autônomos ou abrem pequenas empresas de assessoria. O processo nosso, ele ensina toda essa massa de profissionais a atuar no cenário internacional, para que ele pegue o conhecimento que ele tem de crédito, una isso ao crédito internacional e ofereça oportunidades de linhas externas para clientes brasileiros. É uma mudança completa daquilo que você aprendeu durante 30, 40 anos numa carreira bancária para começar a trabalhar com países como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, que é através de crédito internacional. E o Brasil tem uma lei para isso, né? O Brasil tem uma lei, que é a 4131, que permite o ingresso desse capital estrangeiro. Então, nosso trabalho é desenvolver esse segundo lado do processo de crédito. O primeiro é o brasileiro, o segundo é o internacional, que aproveita toda essa mão de obra que hoje está disponível no mercado. E como é que tem sido essa procura pelo trabalho de vocês? É uma constante? Você tem observado um aumento dos últimos anos para cá? Sim, tem sim, Bruna. O aumento ele é justamente porque nós observamos que o Brasil ele passa por um processo de aumento de recuperação judicial. O Brasil está num problema sério de aumento de recuperação judicial justamente por falta de crédito.
E, obviamente, todas as pessoas que trabalham na área financeira buscam alternativas de crédito. E é aí que o processo de crédito internacional acolhe elas. Então, o crescente número e a procura de profissionais para aprender esse novo negócio, nova profissão, tem sido gradual e em crescimento. Muito bem. Ô Cláudio, a gente comentou aqui no início do nosso programa, a gente citou, na verdade, um número que me pareceu bem expressivo, né? Uma pesquisa do LinkedIn mostrou que até o final do ano passado, 60% dos trabalhadores brasileiros, é mais da metade, é muita coisa, estavam pensando numa transição de carreira. Na sua visão, como uma pessoa que trabalha com isso, por que esse movimento tem acontecido? Olha, isso nem é tão jovem, porque já houveram pesquisas de 2022, pesquisas de 2023, e todas elas apontavam que mais de 50% das pessoas trabalhando no mercado buscavam transição de carreira. Acho que isso se dá por alguns motivos. O primeiro, de boa parte das pessoas, é a dificuldade financeira. A pessoa, às vezes, ela investe ali em cursos, em formação, e não consegue resultados extraordinários dentro daquela área, e às vezes bota a culpa na área, vai mudar, vai tentar um novo desafio num novo lugar. Outras pessoas buscam liberdade financeira, então querem algo um pouco mais desamarrado da CLT, onde ele tenha oportunidades que te permitam até liberdade geográfica, porque a CLT é um pouquinho mais difícil, mais amarrado. Já tem a pessoa que busca o inverso, que ela tem essa liberdade financeira e geográfica, mas ela busca estabilidade financeira, então ela busca voltar para um mercado mais formal. Aí cada pessoa tem o seu objetivo, tem a pessoa que tem um propósito específico, por exemplo, a pessoa sempre trabalhou com logística ou com saúde, mas ela foi um grande apaixonado por gastronomia e ela fez um curso de gastronomia e agora ela quer colocar aquele propósito de vida para frente. Então, assim, o que não faltam são possibilidades de fazer com que as pessoas busquem essa transição, esse redirecionamento de carreira aí. Tá mais difícil hoje, então, achar alguém que tenha uma única carreira e fique com ela até o final da vida, Cláudio. Hoje as pessoas estão mais divididas. É uma verdade do momento do cenário que a gente vive, né? Você vê, as pesquisas sempre vêm apontando aí 2022, 2023, 2024, sempre com mais da metade dos profissionais buscando transição de carreira, buscando migrar de área. É uma coisa que eu acho mais normal no mundo de hoje, como você falou, há tempos atrás, na época dos meus pais, dos meus avós, isso era pouquíssimo comum. Era muito raro, a gente via até as pessoas ficando 10, 20, 30 anos. Hoje você não vê ninguém com 30 anos na mesma empresa, como havia antigamente, né? Então o mercado ele deu essa mudada e nós, gestores de carreira, também vamos nos adaptando aí às novas tendências e trabalhando em cima disso. Uma dúvida que eu fiquei aqui na cabeça agora, Cláudio, pela sua vivência, algo de sentimento mesmo, pelo que você observa trabalhando com isso. A transição de carreira pode acontecer de diversas formas. Você acha que, falando assim dos dias atuais, hoje uma pessoa muda, faz essa transição também em busca de um emprego mais formal? Ou você acha que o empreendedorismo está mais evidente? Se é que você consegue me entender. É mais uma questão de mudança diária ou uma questão de empreender mesmo para conseguir mais recursos ou ousar um pouco mais na carreira? Olha, se eu falar qual é mais, eu talvez esteja sendo aqui injusto com os dados reais, porque eu vejo bastante gente que empreendeu e que hoje vem dando um passo diferente, vem voltando para o mercado formal e busca o meu auxílio, por exemplo, para voltar para uma CLT, porque aventurou buscando grandes resultados, mas às vezes não deu certo. O empreendedorismo também não é algo simples, né? A gente vê os números no Brasil para as empresas com mais de 5 anos não são muito positivos. E também vejo muita gente que já desistiu da CLT, do mercado formal de trabalho,
e que sente no coração que é o momento de buscar um desafio maior, buscar empreender. Então, eu não consigo te dizer se é mais para um lado ou mais para o outro. Eu acho que é meio a meio. Muito bem, e claro, né? Consigo imaginar isso, até porque essa estabilidade que a gente fala tanto, na verdade, ela não existe, né? O emprego formal ele pode acabar no dia seguinte, o empreendedorismo pode dar muito certo, é tudo muito incerto. Não dá para, não tem uma conta, né? Algo exato. É uma coisa que eu sempre insisto com todos os meus assessorados é que ele tem que investir em empregabilidade. A única segurança que ele vai ter é que a partir da empregabilidade dele forte, mesmo que o atual chefe dele, o atual gestor dele, o atual empregador dele não queira continuar com ele, ele não precisa ter medo, porque o mercado vai absorvê-lo. Então, assim, investir em empregabilidade, eu acho que ele tem a estabilidade de não numa única empresa, mas a estabilidade profissional de ter bons resultados. O importante é se manter em movimento também, né? Não estagnar e acompanhando o fluxo aí do tempo e, enfim, da vida como um todo, né? Ô Bia, como é que foi com você? Não sei se você se importa em nos contar o seu relato pessoal, mas assim, teve algum momento? Qual foi a virada de chave? Por que que você resolveu se dividir? Depois de 15 anos, eu fui desligada da empresa, né? Foi um desligamento, inclusive, não esperado, né? Até foi desta forma que eu acabei até virando influenciadora de RH no LinkedIn, porque foi um post que teve quase 2 milhões de Nossa, impressões, né? Foi gigante, tem quase 100 mil likes. E eu nunca consegui ler todos os comentários abertos e demorei 3 meses para ler os fechados. Mas porque realmente foi super inesperado, né? E para mim foi o maior presente da minha vida, porque de fato provavelmente eu estaria lá ganhando muito dinheiro, já, né? Ser banco, né? O Luciano sabe disso, a remuneração de grandes bancos, como é. Só que existe um mundo gigante pela frente. E quando eu saí, eu falei, não quero mais banco, porque eu trabalhava 14, 16 horas. Eu falei, não quero mais banco. E o que acontece? O mercado só me via para banco. Todas as propostas que eu recebia era de banco. E eu falei, gente, como assim? Então foi por isso que eu comecei a empreender, né? Eu comecei a empreender porque realmente eu não queria mais banco e só banco me queria. E aí eu comecei a trabalhar com pequenas e médias empresas, né? E foi maravilhoso. Eu descobri um mundo maravilhoso. E quando eu acabei voltando para a vida executiva, que é esse movimento que o Cláudio falou, né? Existe um movimento de empreender, existe um movimento de falar, não, ainda acho que dá para eu continuar no mundo tradicional CLT. E foi quando eu voltei para o mundo CLT, eu falei, olha, mas agora, de agora em diante, jamais vou ficar fechada numa única empresa, vou já trabalhar minhas próximas carreiras. E o estalo foi quando, assim que eu saí, né, fui desligada do banco, eu fui fazer um intercâmbio. Nunca tinha feito um intercâmbio, eu falei, vou fazer um intercâmbio ainda que numa idade já executiva, né? Então fui fazer um intercâmbio pré-executivos. E no intercâmbio é que eu me deparei com pessoas de 55, 58 aprendendo inglês para assumir desafios na Inglaterra, nos Estados Unidos, pessoas da França, pessoas da Alemanha. Eu falei, gente, como assim vai assumir um desafio aos 58, 60? Eu falei, claro, que já acontecia na Europa, ia acontecer no Brasil. Né? Há 10 anos atrás, né, não se falava de etarismo como se fala hoje. E há 10 anos atrás eu falei, gente, é claro, existe uma segunda, existe uma terceira carreira. Nós vamos viver não mais até 65, 75, a gente vai viver até 85, 98, 100, e a gente vai ter que ter outras carreiras, porque nós temos muito mais saúde. Eu estou com 49 e eu brinco que eu estou na minha melhor forma física, aos 49, né? Aqui a bicicleta não é minha, não, é do marido, mas aqui tem um monte de medalha, porque eu comecei a correr aos 40 e eu me sinto hoje 1000 vezes melhor do que eu era antes dos 40, né? E vou chegar muito melhor aos 50 daqui a um ano. Tenho certeza disso. Então, a longevidade vai nos levar a ter outras carreiras necessariamente. E, por outro lado, as gerações mais jovens já querem outras carreiras, eles já querem outras experiências, né? Então, acho que foi justamente isso. Acho que eu me deparar com o que eu não queria, saber que o que eu queria
eu precisava me desenvolver e por isso que eu fui então mantendo as carreiras em paralelo para que hoje eu possa falar, chega a vida executiva padrão, agora eu quero só as outras carreiras, né? Então hoje continuo executiva, mas não exclusiva, mentora, palestrante, embaixadora, influenciadora de negócios, não de Instagram, de LinkedIn e assim por diante. Então, são várias verticais que eu fui construindo ao longo da última sprint como executiva, né? Do último período como executiva de 14 para cá, nos últimos 10 anos, eu construí isso em paralelo, para que hoje eu só viva nas carreiras paralelas e não mais na tradicional. Seu relato é muito interessante, Bia, porque, de fato, essa questão da transição acontece sempre por uma ou por outra opção, né? Às vezes a pessoa tem uma vontade, está adormecida ali, e aí ela toma coragem de fazer essa transição, e em outros momentos, como foi o seu caso, a vida empurra, né? Agora, o que eu queria saber de vocês... A vida que empurrou. Pois é. A gente falando aqui hoje, depois que deu tudo certo, é diferente, né? Mas eu imagino que lá no início, quando você começou esse movimento, também tenham aparecido muitas inseguranças. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Aquele momento em que você recebeu aquela demissão, né? Porque é um baque ali. Imagina anos como executiva de uma empresa enorme, de repente você se vê longe daquela realidade. Quais foram os principais desafios que você enfrentou a partir daquele momento? Aí depois eu passo aqui a bola para os nossos outros entrevistados para que eles possam também dar a visão deles a respeito desse assunto. Quais são os principais desafios que você acha que uma pessoa que vai fazer uma transição certamente vai ter de enfrentar? E quando nós somos desligados, né, ou seja, não foi uma opção, primeiro que o desligamento realmente é como um luto, né? É como uma morte, é uma dor muito grande. Sim, não podemos negar, né? Uma dor, especialmente quando é inesperado, então é uma dor muito grande. É um processo de luto, sim, você nega, você chora, você começa a acreditar o que eu construí, o que aconteceu. Então, realmente é um processo muito de luto, né? É um processo duro, mas quando você começa a enxergar as possibilidades, e de fato são muitas as possibilidades, você começa então a elaborar esse luto, né? Então você começa aí sim ter energia para se movimentar, né? E o que, óbvio, né, uma pessoa como o Cláudio, por exemplo, né, que trabalha especificamente, né, muito outplacement e carreira, uma pessoa, o que é muito importante nesse momento deste apoio é para você estruturar o que você quer. Porque quando a gente não sabe o que quer, aí fica tudo mais difícil, né? Porque são muitas as possibilidades né, e falta de foco, né? Porque você quer, né, expandir as possibilidades e aí falta de foco, você não vai chegar em lugar algum. A gente precisa saber onde quer ir para chegar mais rápido, né? Então, acho que essa é claro, quando desligado, acho que é o luto, a superação desse luto. Quando, independente de desligado ou não, se deparar com as possibilidades, como fazer a escolha, né? Como ser mais assertivo no caminho a trilhar a partir daí. Acho que esse é um dos principais desafios. Muito bem. Luciano, pela sua vivência, como é que as pessoas têm se preparado para fazer essa transição? Tem uma regrinha? Seria ótimo, né, se tivesse uma receita de bolo. Tudo deveria ter uma receita de bolo, mas nem tudo tem. Eu tive uma experiência muito parecida com a da Bia. A Bia, ela passou por um processo de desligamento involuntário, né? Eu fui voluntário. Ótimo, porque aí a gente consegue ter as duas visões, os dois pontos de vista. Eu, quando cheguei a 40 anos de idade, eu já era o maior no meu segmento, na minha região. E decidi que, por um fato que aconteceu numa disputa entre eu e um cliente da região, eu decidi que não continuaria mais naquele sentido. Eu já estava há 23 anos na mesma direção. E estava bem, estava tudo certo. Eu costumo brincar que eu era o Pelé. Eu saí quando eu estava por cima. Estava no auge. Estava no auge. E quando eu tomei a decisão de fazer isso, eu fui para um mercado totalmente diferente. Eu saí do setor de engenharia e fui para o setor financeiro. Eu não entendia nada de banco. Mas peraí, você está muito calmo me contando essa história. Peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você foi assim, eu vou mudar. Eu tinha uma empresa de engenharia elétrica e fui para o setor financeiro. Eu conheço você tanto de banco como conheço qualquer cliente que vai pedir crédito no banco. Nada, né?
Mas aí não ficou com medo, não ficou com insegurança, incerteza? A visão é diferente entre eu e ela. Eu tomei a decisão consciente. Eu falei, para mim deu. Daqui por diante eu não faço mais obra. Eu vou entrar no mercado de consultoria de negócio. E escolhi a área financeira. Quando eu estudei a área financeira, eu descobri que a área financeira no Brasil era muito limitada, como é. E aí eu optei pela internacional 6 anos depois. Então eu fiquei 6 anos estudando a área financeira no Brasil e depois tomei a decisão de ir para a área internacional porque ela era totalmente inexplorada, como é até hoje. E foi ali que eu me encontrei. E aí você fala, essa decisão, ela parte muito como a Bia disse, de você primeiro escolher o que você quer. Você escolhe o que você quer. Você tira o que você não quer e escolhe o que você quer. E aí você mira naquela direção. Eu levei 6 anos para aprender o que eu precisava ter para entrar nesse novo mundo. Quando eu aprendi, foi em 2018, dali por diante eu construí o processo que hoje gera oportunidade para outras pessoas da área financeira no crédito internacional. Eu fui o primeiro. Aí descobri como funciona, criar o conteúdo, ensinar eles e agora a gente ensina eles para sair da área nacional e ir para a área internacional. Talvez você tenha tido sucesso, porque como a Bia disse, você já sabia o que você queria, né? Então o processo, o caminho acaba ficando mais nítido, você já sabe para onde ir. Quando você não tem essa direção, essa noção, talvez você se perca tentando encontrar. Não é isso, Cláudio? Pelas suas consultorias aí, como é que você diria que isso chega numa pessoa? Como é que ela sabe que é o momento certo para fazer essa transição? Tem algumas pistas? Quando você, de repente, estou chutando aqui, tá? Tá saindo de casa para trabalhar, já cabisbaixo, já mal-humorado, já sem, sabe, vontade nenhuma de fazer aquilo. Talvez esse seja um sinal. Tem outros. Como é que a pessoa sabe, ou pelo menos pode ter uma ideia ali, uma noção de que é a hora de tomar coragem? Na sua visão. É porque, assim, o fato que você falou dessa insatisfação, ela não necessariamente vai fazer a transição de uma área. Você pode até só se recolocar na sua própria área, né? A transição é quando você já desistiu da sua área. Você já tentou empresas diferentes e financeiramente você não vem colhendo grandes resultados. Aquilo não está alinhado aos seus propósitos, aos seus valores, ao que você quer para a tua vida. Não te dá a liberdade geográfica, ou a liberdade financeira, ou a estabilidade. Você já tentou de tudo e aquela área ela não vai te proporcionar aquilo. Aí é transição. Senão, a gente está falando apenas de recolocação profissional, de você buscar um novo desafio dentro da sua própria área de atuação. E aí é onde eu até tenho uma maior penetração. Eu sou autor do livro Emprego Certo, e alguns capítulos eu falo exatamente disso. A Bia colocou que está entrando na nova fase da vida dela, vai chegar aos 50, melhor ainda. Muita gente chega nessa idade, ou até com mais, e fala para mim, Cláudio, eu tô passado para o mercado, tô velho para o mercado, eu acho que tem um certo etarismo, talvez eu não consiga me recolocar. E eu sempre falo que depende muito, porque se você tem 50, 60 anos e você é um gerente, é um diretor, é um superintendente, é um VP, você está na idade correta para estar onde você está, onde você quer. Agora, se você chegou nessa idade, você ainda é um assistente, um analista júnior, um analista pleno, de fato você tem aí uma empregabilidade menor, porque as empresas estão buscando profissionais de uma faixa etária maior para cargos maiores e de uma faixa etária menor para cargos menores. Muito bem, eu queria continuar contigo, Cláudio, mas acho que o teu vídeo deu uma travadinha, eu te ouvi muito perfeitamente, mas eu já volto aí para ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Enquanto isso, Bia, eu queria comentar com você que neste momento que nós estamos vivendo, talvez seja um diferencial também para essas pessoas que estejam com vontade de fazer essa transição. Hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, né? São muitas as opções, a pessoa pode empreender, pode usar a internet para, enfim, criar novos negócios, ou até mesmo para tentar fazer pontes com outros profissionais e com outras empresas. Hoje, talvez seja mais fácil essa transição do que antes, por exemplo, quando a gente não tinha todas essas opções à nossa disposição.
certeza, né? Hoje é possível, por exemplo, desenvolvedores, né? Hoje é possível eles trabalharem literalmente para o mundo todo, né? E trabalham, né? Trabalham para literalmente o mundo todo. Eu conheci recentemente uma empresa americana cujos na metade do time são brasileiros. Eles vão ainda chegar no Brasil. Eu comecei a ficar confusa. Falei, nossa, vocês já estavam pensando? Não, a gente nem pensava no Brasil. Mas os nossos desenvolvedores, metade são brasileiros. Então, realmente, hoje em dia, o mundo não existe essa fronteira mais, né? A digitalização, a tecnologia permite que não exista fronteiras geográficas, né? É claro, existe a língua ainda como uma fronteira geográfica que em breve vai ser superada, porque a tecnologia vai nos possibilitar falar em tempo real com tradução para os dois lados. Já tem isso, né? Uhum. Só não é acessível para todos ainda. Então, mas ainda, claro, você tem que saber inglês para minimamente, embora, né, desenvolvimento é uma língua, normalmente as pessoas de desenvolvimento, por exemplo, já falam inglês o suficiente para poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E sem dúvida, né, hoje, por exemplo, né, hoje não, já faz alguns bons anos, qualquer pessoa pode criar uma loja dentro de grandes magazines, né, da sua própria loja e faturar ali um percentual. Hoje é possível realmente criar vários negócios sem, inclusive, investimento, né? Graças à tecnologia. Então, sem dúvida, Bruna, eu acho que isso facilitou e muito, né, as possibilidades e o leque de opções realmente. Ô Cláudio, pura curiosidade, tá? Fiquei com isso aqui na cabeça. Talvez não exista um número certo, enfim. Mas me conta, pela sua vivência, pelas pessoas que te procuram, tem alguma área específica que está tendo mais transições do que outras? Ou não? Tem alguma profissão em que os profissionais estejam mais infelizes, mais descontentes? Eu acho que se eu citar uma profissão específica, eu seria injusto, mas eu percebo algumas profissões que estão sendo, por exemplo, muito afetadas positivamente e negativamente ao mesmo tempo pela inteligência artificial. E que faz com que as pessoas que não queiram se adaptar a trabalhar com a ferramenta, a aprender a ferramenta e se desenvolver para não ficar obsoleto, quererem mudar de área, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. O contador hoje, que é aquele limitado ao mero cálculo de impostos, ele vai ser substituído rapidamente por uma inteligência artificial. Vão existir softwares que vão fazer os cálculos de quanto você tem que pagar e ele vai ser facilmente substituído. Então, a inteligência artificial vai comer o emprego desse tipo de profissional. Já se ele se especializar, por exemplo, num direito tributário, conhecer a legislação de uma forma a orientar o cliente às possibilidades dentro da lei para que ele pague menos, aí é o contador diferente, que vai utilizar a ferramenta, vai utilizar a inteligência artificial a favor. Eu dei o exemplo da contabilidade, mas isso existe em várias áreas. Os profissionais que hoje fizerem trabalhos repetitivos, rotineiros, vão ser substituídos pela inteligência artificial e quem não quiser ou vai ter que mudar de área ou não vai ter o que fazer. Ou vai ter que usar como ferramenta, né? Vai ter que encontrar uma maneira ali de usar a inteligência artificial para fazer algo diferente dentro da sua profissão. Mas eu acho que, eu tenho a mesma visão que você, viu, Cláudio? Eu não acho que seja uma ou outra, não. Com relação a essa questão da inteligência artificial, já fiz várias entrevistas com pessoas de diferentes áreas e todo mundo diz que está sendo afetado. Mas eu acho que a grande diferença realmente fica para aqueles que usam realmente ou tentam usar ou tentam se atualizar e usar a inteligência artificial como aliado, né? É importante a gente também ter essa flexibilidade e ir se atualizando com o tempo, né? Não há como parar o progresso. Eu sou no início da automação. Quando comecei, não existia automação. Tudo era botão. Você ia numa fábrica, tinha 500 funcionários para cada um controlar uma coisa. Hoje você vai numa fábrica, tem 5 profissionais dentro de uma sala com uma tela que controlam o que 1000 faziam. Houve desemprego? Não, a mão de obra se requalificou a outras partes. Então nós temos aí o advento
dos humanoides, né? A Tesla mesmo tá para lançar o Optimus dela, que vai quintuplicar, multiplicar por 10 o tamanho da Tesla, mas isso também não vai gerar um caos, porque o ser humano ele é criativo. Veja o que aconteceu. As redes sociais empregaram milhares de pessoas como digital influencers, ou que achavam que as redes iam causar demissões e tudo. Né? O que aconteceu? Muitos atores, muitas pessoas que trabalhavam na televisão foram para outros meios de produzir conteúdo e continuaram produzindo conteúdo e se criou um grande público de gerar recurso para vários tipos de camadas de pessoas que produzem, desde conteúdo de entretenimento, informação, notícia. É a mesma coisa que a inteligência artificial. Ela vai, de um lado, tirar muito emprego, mas também vai proporcionar um mundo de novas possibilidades que hoje não estavam ao nosso alcance. Importante se manter em movimento, né? Gente, a gente está caminhando para o final do nosso programa, o papo tá bom, nem parece que já passou, né? Tanto tempo. Eu estou aqui com duas pessoas que passaram por transições de carreira, estou com uma pessoa que trabalha especificamente com isso, que conversa com pessoas que estão nesse momento profissional todos os dias, né? A todo instante. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, e que está com medo, de repente, de fazer essa transição. Como saber, Luciano, que é o momento, que o momento chegou, que está na hora? Olha, Bruno, eu digo que você precisa acreditar que é possível. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é acreditar que é possível faz a diferença. Se você acredita que é possível fazer aquilo que você se determinou a fazer, seja voluntário como eu ou involuntário como a Bia, você precisa tomar a decisão e seguir e acreditar na sua capacidade, se aperfeiçoar, procurar novos métodos, ter a mente aberta para aprender outros desafios, mas principalmente acreditar na sua capacidade. Eu acredito que o sinal ele pode vir externo ou interno, mas a decisão é sempre interna. Mas, ô Cláudio, também não basta só acreditar, né? Tem que traçar ali uma maneira de agir, porque se você vai só na fé, talvez a chance de falhar seja maior. Com certeza. Você tem que ter um planejamento para essa recolocação. Seja para recolocação, seja para transição, você precisa ter um planejamento bem feito. Ver aonde você está, aonde você quer chegar, de que maneira você vai fazer para que isso de fato aconteça. Você vai fazer um currículo, ele vai ser customizado à demanda de cada vaga, porque você vai entrar num universo de oportunidades que talvez você não tenha muito conhecimento. Então, assim, como é que você vai adaptar os seus conhecimentos, a sua vivência em outra área para uma nova área? Como é que você vai desenhar as habilidades e competências necessárias para essa sua nova função a partir do que você fazia? Muita gente não tem esse conhecimento. E é até onde os especialistas em apoio à recolocação, como eu, entram. A gente também, por exemplo, vai preparar essa pessoa com técnicas de entrevistas, para dentro de entrevistas simuladas, ela conseguir apresentar para esse selecionador, para esse novo contratante, que ela consegue, com os conhecimentos que ela tem, mesmo não sendo oriunda daquela área, fazer parte daquela companhia, né? Através do LinkedIn também, utilizando técnicas de SEO, que são os mecanismos de busca do LinkedIn, fazer uma aproximação correta, qualificada, com conexões estratégicas que possam permitir, de fato, resultados. E aí, com planejamento, as coisas acontecem direitinho. O Cláudio falando assim até parece fácil, mas não é, né, Bia? Requer ali uma dedicação importante. Sem dúvida, né? Uma dedicação, uma determinação, mas sem dúvida a realização pessoal, a satisfação pessoal é mais importante, né? Então, quando realmente já deu a hora de você ouvir seu coração, né, e ir para uma nova carreira, ou ir empreender, ou voltar para o mercado corporativo tradicional, escute, né, o que o seu coração está pedindo e vá em busca daquilo que faz sentido para você, aquilo que tem significado para você. Ainda que sim, vai dar trabalho, né? Procurar trabalho ou empreender dá muito trabalho, mas é muito recompensador, né? A gente poder fazer algo que nos atenda mais, nos satisfaça mais. E Luciano, se der medo, vai com medo mesmo? Olha, se der medo, você vai ter que enfrentar o mar, mesmo que ele esteja revolto, né? Porque o único caminho é mar aberto. Tem que atravessar e chegar do outro lado. Tem uma frase que é muito boa, eu ouvi um dia desses, como é que é mesmo? Ou você perde o medo ou você perde a oportunidade. Aí tem que escolher, né, Cláudio?
é prima daquela frase: você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão, tomar uma boa primeira decisão. Eu acho que a hora é sempre no momento, como a Bia falou, se o seu coração te chamou por um novo propósito, por um novo desafio, é só você fazer com planejamento, fazer de uma forma onde você vai organizar essa recolocação, vai capitalizar financeiramente, porque principalmente se você for entrar numa nova área, você vai entrar numa nova área onde você vai ser um iniciante. Ninguém sai de diretor financeiro e vai entrar em logística e vai virar diretor de logística. Não. Ele vai entrando em logística, ele vai entrar numa nova área, uma área que talvez ele tenha que começar de baixo. Então ele tem que ver se ele está capitalizado para poder fazer isso de uma forma planejada, sem precisar retroceder para finanças e voltar atrás da sua decisão, mas com o planejamento sempre dá certinho. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigada pela aula. Foi uma grande aula que eu tive aqui hoje. Eu espero que tenha sido para você também, que nos acompanhou até agora. Espero que tenha sido um bate-papo enriquecedor e que você possa ter recebido aí várias dicas, caso seja o seu caso, caso você esteja pensando em fazer a transição de carreira, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.